Boa noite. Vamos dar início ao segundo painel do dia de hoje, o painel que tem o tema Novas Regras de Precatórios, e que temos a honra de receber para tratar deste tema o Dr. Leonardo Carneiro da Cunha. Professor Dr. Leonardo, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite da nossa escola. Em se tratando de um evento de direito público, eu arrisco dizer que não tem ninguém aqui que está assistindo que não tenha consultado o teu livro em algum momento da sua vida, seja acadêmica ou profissional, porque o doutor é realmente uma grande referência se tratando de direito público. Então, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. E para apresentá-lo, eu convido a doutora Adriana Vasconcelos de Paula e Silva, que é procuradora do Estado de Mato Grosso, graduada em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais e mestranda em Direito pela Universidade de Brasília. Doutora Adriana, a palavra está com você. Oi, boa noite, todos me ouvem bem? Boa noite a todos, gostaria de agradecer a presença de todos os presentes, queria agradecer em especial a doutora Juliana pelo evento, pela grandiosidade das palestras que a gente teve até agora, tenho certeza que essa não vai fugir do padrão. E queria agradecer também em nome da Coordenadoria de Execuções e Precatórias, da qual eu faço parte. Esse tema para nós é de extrema relevância para a utilização diária no nosso trabalho. Então, sem mais delongas, eu vou passar a palavra para o doutor Leonardo Carneiro da Cunha, que é mestre em Direito pela Universidade Federal de Pernambuco, doutor em Direito pela PUC em São Paulo, tem pós-doutorado pela Universidade de Lisboa e atualmente é professora associada da Faculdade de Direito do Recife, nos cursos de graduação, mestrado e doutorado. Doutor Leonardo, muito obrigado pela presença, reforço aqui as palavras da doutora Juliana, também sou uma das que consultou várias e várias vezes o seu livro, principalmente de Fazenda Pública em Juízo, que eu acho que eu já tenho 2 aqui em casa. Muito obrigado pela presença e passo a palavra para o senhor dar início à sua palestra. Muito obrigado, doutora Juliana, pelo convite, pela apresentação, doutora Adriana também pelo reforço da apresentação. Queria cumprimentar a todos, dizer que é uma satisfação estar aqui para conversarmos um pouco sobre esse assunto, que é bem específico, né, da advocacia pública e dos órgãos jurisdicionais que tratam com o poder público em juízo, sobretudo, as execuções de obrigação de pagar contra o poder público. Então, como foi anunciado e todos sabem, né, nós vamos conversar aqui sobre as novas regras que regulam o precatório, mas eu não posso deixar de dizer, como todos sabem, que o precatório existe porque os bens públicos são impenhoráveis. As condenações impostas ao poder público, elas observam a exigência constitucional, que é aquela que impõe a observância do precatório, e mais ainda, a observância da ordem cronológica das inscrições dos precatórios. O precatório, e o Supremo já afirmou e reafirmou várias vezes, ele tem por fundamento os princípios constitucionais da moralidade administrativa, né, da isonomia e da impessoalidade. Então, não interessa quem é o credor do Estado. Não interessa se ele é uma pessoa influente, quais são as suas amizades, se ele tem relação com algum gestor público, nada disso é importante, porque em razão da impessoalidade, da moralidade, da isonomia, ele deve receber o seu crédito de acordo com a ordem cronológica de suas inscrições. Mas o que certamente moveu o convite para que eu falasse sobre esse assunto é que, ao longo do tempo, houve muitas mudanças no texto constitucional. A nossa Constituição de 88, em seu artigo 100, tinha só 2 parágrafos, hoje tem 22. Então, ao longo do tempo, houve muitas mudanças no texto constitucional,
com o estabelecimento de exceções à exigência do precatório, com criação de prioridades na ordem cronológica de pagamento, parcelamentos, moratórias. E o mais curioso é que essas mudanças elas não repercutem apenas no texto permanente da Constituição. Muitas mudanças foram levadas a efeito também no ato das disposições constitucionais transitórias. E algumas delas, algumas dessas mudanças, já foram, inclusive, consideradas inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal. Então, nós percebemos com alguma facilidade que as sucessivas mudanças na Constituição, a respeito aí do precatório, elas refletem um excesso de casuísmo. Então, há um problema aqui no pagamento de precatório, vamos mudar a Constituição para tentar acomodar ou aliviar essa dificuldade. Então, há um excesso de casuísmo e uma grande instabilidade nesse tema. Agora, em 2021, só em 2021 foram promulgadas 3 emendas constitucionais. A emenda constitucional 109, a emenda constitucional 113 e a emenda constitucional 114, todas de 2001. Elas indicam, inclusive, permitam começar dizendo isso, elas indicam a possível concretização de uma situação preocupante. A União, que nunca atrasou nem deixou de pagar precatórios, ela e os demais entes federais, e me permitam a insistência, que sempre pagaram pontualmente os créditos inscritos em precatórios, a União e os entes federais devem passar a pagar a cada ano apenas parte desses créditos, em virtude de um limite de gastos imposto, pelo texto constitucional. Então, há efetivamente o risco de se agigantar a dívida pública, com também o risco de uma ofensa a diversas garantias constitucionais processuais. Mas é certo, e todos sabemos, que a exigência constitucional do precatório impõe a estruturação de um procedimento executivo próprio contra o poder público. Esse procedimento está regulado no Código de Processo Civil e na legislação processual em vigor. Ele não foi afetado, o procedimento em si, que está lá no Código de Processo Civil e em outras leis. O procedimento em si não foi afetado com as mudanças trazidas por essas emendas constitucionais, mas há uma significativa implicação, não só no âmbito federal, mas também em relação a estados, municípios, Distrito Federal. As mudanças são diferentes. No âmbito federal, há um limite de gastos que foi estabelecido, e no âmbito dos estados e municípios e do Distrito Federal, há o estabelecimento de um regime especial, que já existia, desde a Emenda Constitucional 62, mas que veio a ser também alterado, esse regime especial, por essas últimas emendas constitucionais de 2021. Mas eu queria, se me permitem, antes de tratar propriamente dessas regras novas, contextualizar um pouco melhor o assunto, fazer um apanhado histórico breve, só para que a gente verifique se de fato essas mudanças são realmente adequadas, se elas atendem efetivamente às previsões constitucionais. Eu queria começar por uma curiosidade. Qual a origem do termo precatório? Então, quando a gente começa a ver esse assunto, isso me despertou a atenção, porque há um pouco tempo para cá, uns alunos vieram me questionar: professor, nós estudamos carta precatória. O que é que tem em relação com precatório? Um é o masculino do outro, qual é a relação? Um é o feminino, outro é o masculino, qual é a relação entre eles, essa diferença aí de gênero entre eles? Há uma semelhança ou não há? E aí é curioso que nós percebermos que a origem do precatório vem da precatória. Não é à toa que o nome é parecido. Por quê? Como era isso? Sempre, os bens públicos sempre foram impenhoráveis. Embora o termo precatório se assemelhe à precatória,
os institutos não se confundem, né, como nós sabemos. A carta precatória é um instrumento de cooperação jurídica nacional. Então, os órgãos do Poder Judiciário, eles cooperam entre si. E essa cooperação pode se concretizar em algumas situações por meio de cartas, né? E como nós sabemos, existem a carta rogatória, a carta de ordem, a carta precatória e a carta arbitral, né? O Código atual estabelece esses quatro meios de comunicação ou de cooperação entre órgãos do judiciário. Já o precatório, como todos sabemos, ele é uma ordem de pagamento expedida pelo juiz, né, para o presidente do tribunal, a fim de que o poder público cumpra com a sua obrigação pecuniária, né, a obrigação pecuniária a que foi obrigado mediante uma condenação judicial, né, e é necessário que se observe aí a ordem cronológica de apresentação dos precatórios. Além de ordem de pagamento, o precatório também é uma autorização para a inserção daquele valor, daquela condenação no orçamento, a fim de que, durante a execução orçamentária do exercício seguinte, o pagamento do valor devido seja efetuado. Mas, embora o precatório não se confunda com a carta precatória, como eu disse, né, a origem do termo há uma relação entre elas na terminologia. Então, durante muito tempo, não existia a figura do Estado, né? O Estado, como a gente conhece hoje, ao longo da história da humanidade, é recente, né? E quando o Estado surgiu e se estruturou, ele era irresponsável. Ele não podia ser acionado judicialmente, não era acionado judicialmente, não havia condenações judiciais que lhe impusessem o cumprimento de obrigações. Com o tempo, se incrementou aí e se aperfeiçoou o Estado de Direito, e os próprios entes públicos passaram a ter que cumprir as próprias normas jurídicas. E, com o tempo, passaram também a ser condenados em casos de descumprimento. E também, com o tempo, mais ainda, se consolidou a responsabilidade civil objetiva do Estado. O fato é que, como nós sabemos, passamos todos a conviver com decisões condenatórias contra o poder público. E isso foi um problema no primeiro momento, porque não havia uma execução contra o poder público. Porque se os bens públicos são impenhoráveis, como é que era possível realizar uma execução forçada, né? Com invasão patrimonial, com expropriação de bens? Nada disso era possível. Então, num caso concreto, com base na analogia, né, um dos primeiros casos de que se tem registro, o exequente não conseguia, né, receber do ente público o valor que tinha sido objeto da condenação. Então, ele pediu ao juiz do caso uma intervenção junto ao governo. Era um município, né, que era o devedor, no caso. Então, o juiz determinou, nesse caso, né, a expedição de um ofício ao presidente da Câmara Municipal para que facilitasse a exigência, com o lançamento do seu cumpra-se na carta precatória que o juiz expediu. E ele tomou a precatória como analogia e expediu uma precatória de vênia. Era quase que uma autorização, uma vênia, um pedido de licença, né, para que a Câmara, o presidente da Câmara, consentisse com a ida dos oficiais de justiça até a tesouraria da Câmara, a fim de que pudessem receber o valor em favor do exequente. Então, essa é a origem mais remota no Brasil do precatório. O juiz expediu uma precatória de vênia, né, com a finalidade de realizar uma apreensão de dinheiro de uma Câmara Municipal. E aí o juiz entendeu que a penhora não podia ser realizada, mas o presidente da Câmara poderia autorizar a entrada dos oficiais de justiça no respectivo edifício para que o valor pudesse ser, né, obtido e então entregue ao exequente. O fato é que,
como não havia previsão de precatório, apenas esses exemplos de aplicação da precatória por analogia, surgiu no início da República, né, o que se chama de facilitadores, ou talvez a expressão seja mais dura, mas agenciadores ou traficantes de influência, né? Então, para você receber o valor, você tinha que contratar alguém que tivesse esse acesso à tesouraria, ao governante, para que você pudesse receber, e aí você pagava um percentual. E aí, pela primeira vez, na Constituição de 1934, foi que se previu o precatório, pela primeira vez. E a doutrina comemorou, dizendo que isso acabou com esse tráfico de influência e moralizou efetivamente, né, a administração pública. Por isso que até hoje se diz que o precatório tem por fundamento o princípio da moralidade, da isonomia e da impessoalidade. Não interessa se você tem acesso ao governante ou àqueles gestores, não interessa quem você é, interessa que você vai receber seu crédito de acordo com a ordem cronológica de apresentação dos precatórios. E a justificativa constitucional, né, fez com que passássemos a ter a previsão de precatório desde a Constituição de 34 até hoje. E ele é obrigatório. É necessário que haja precatório para o recebimento, né, de créditos constantes de condenação judicial contra o poder público. Só não há precatório, como nós sabemos, nos casos de pequeno valor. Nos casos de pequeno valor, expede-se a requisição de pequeno valor no prazo de 60 dias, e aí depende de cada ente federativo, né? No caso da União, é até 60 salários mínimos. No caso de estados e municípios, cada estado, cada município vai estabelecer por lei própria. Enquanto não o fizer, 40 salários mínimos para o estado, 30 para o município. E o Distrito Federal entra aí na faixa estado, né? Mas nós sabemos que também, e aí começam as mudanças na nossa Constituição, a Emenda Constitucional 62, que é de 2009, e a Emenda Constitucional 94, que é de 2016, elas criaram ordens de preferência, porque, percebam, só em caso de pequeno valor é que se dispensa o precatório. Mas a Constituição de 88, a atual Constituição, quando ela foi promulgada, ela trouxe uma novidade que não existia nas constituições anteriores. Desde 1934, o precatório é previsto, mas não havia essa previsão. O nosso texto constitucional, na redação originária, no artigo 100, ele começava assim: ressalvados os créditos de natureza alimentar. Então, logo que a Constituição foi promulgada, alguns doutrinadores, alguns tribunais, até mesmo o STJ no início, bem no início da sua criação, em algumas decisões diziam que não era necessário o precatório se o crédito fosse alimentar. E logo, pouco tempo depois, consolidou-se o entendimento de que não, mesmo sendo alimentar o crédito, tem que ter o precatório. A ressalva que a Constituição fazia em relação ao crédito alimentar é que ele estava fora da ordem cronológica. Em outras palavras, havia duas ordens cronológicas, uma para os alimentares, outra para os não alimentares. Então, o que fizeram essas emendas constitucionais 62 e 94? Elas criaram novas ordens cronológicas. Então, com a Constituição de 88, originariamente havia duas ordens cronológicas de precatório. Uma prioritária para os créditos alimentares e outra remanescente para os demais créditos. Com a Emenda Constitucional 62, passou a existir, ou passaram a existir, melhor dizendo, três ordens cronológicas. As alimentares, os créditos alimentares de idosos ou doentes, de até 3 vezes o limite de dispensa do precatório. Então, havia aí uma espécie de super prioridade para esses créditos cujos titulares fossem pessoas idosas ou portadores
de deficiência ou doentes, né, de doenças que seriam fixadas em lei. Até hoje não saiu essa lei, o CNJ mandou aplicar a legislação do imposto de renda. Então, as doenças que justificam a superprioridade são as mesmas que isentam o imposto de renda, né, por uma interpretação extensiva recomendada pelo CNJ. E aí, as outras, além dessa ordem cronológica, dessa superprioridade, mantiveram-se as outras duas ordens cronológicas, a dos créditos alimentares e a dos demais créditos. Então, esse é o contexto que passamos a ter com 3 ordens preferenciais. Além disso, é importante que nós lembremos que não vale a pena insistir que o precatório ele só deve ser exigido quando se tratar de obrigação de pagar quantia. Esse é o aspecto objetivo do precatório. Ele existe apenas para obrigações pecuniárias impostas contra o poder público. Quando a obrigação a ser cumprida pela Fazenda Pública for de fazer, não fazer ou entregar coisa, não há precatório, nem necessidade de sua observância, porque não há dispêndio de recursos pelo erário. Então, a execução de obrigação de fazer, não fazer, entregar coisa contra o poder público não tem nenhuma peculiaridade, é igual a qualquer execução que se estabelece até mesmo entre particulares. O precatório e a peculiaridade da execução contra o poder público é só quando se tratar de obrigação de pagar quantia. O aspecto subjetivo aqui é que o precatório ele é instituto aplicável apenas às pessoas jurídicas de direito público. As execuções de obrigações de pagar quantia contra entes públicos submete-se à exigência constitucional do precatório, salvo aqueles casos de pequeno valor. Mas, além das pessoas jurídicas de direito público, o Supremo tem um entendimento firmado de que a empresa brasileira de Correios e Telégrafos, né, os Correios, né, chamemos assim, que é uma pessoa de direito privado, é uma empresa pública, mas por um contexto legislativo e histórico, o Supremo entende que os Correios também se beneficiam do precatório. Mas aí, abstraída a situação dos Correios, não é possível a aplicação do regime de precatórios às sociedades de economia mista nem às empresas públicas, porque são pessoas jurídicas de direito privado. Mas percebam que o Supremo, acho que há uns 2 anos, talvez antes da pandemia, há uns 3 anos, decidiu que, embora os conselhos profissionais, Conselho Regional de Medicina, o Conselho Profissional de Engenharia, enfim, os conselhos profissionais, embora tenham natureza de autarquias, embora fiscalizem o exercício de profissões, não se beneficiam do precatório. O Supremo decidiu isso. Então, são autarquias peronomútil, né? Não podem beneficiar-se dos precatórios. Por outro lado, e aí isso, digamos que é uma novidade jurisprudencial, né? Já estamos tratando de novas regras de precatório, vamos colocar precedente também como norma, né? Não deixa de ser. Então, o Supremo Tribunal Federal, além de decidir isso em relação aos conselhos profissionais, ele também permite a extensão do regime de precatórios a algumas sociedades de economia mista que prestem serviços essencialmente públicos. Então, o Supremo exige uma série de requisitos cumulativos para que sociedades de economia mista e empresas públicas possam beneficiar-se da regra do precatório. Então, para isso, é necessário que essas entidades prestem serviço estritamente público, serviço eminentemente público. Também, eles não devem exercer atividade econômica, não devem estar na livre concorrência. Então, o serviço público é prestado em regime de monopólio ou de exclusividade. Eles não podem possuir intuito de lucro, não há lucro, eles não distribuem lucro, não remuneram
os seus funcionários e diretores com distribuição de lucro, e os bens destinados à execução devem ser considerados impenhoráveis, né? Justamente porque são bens afetados àquele serviço público essencialmente prestado de forma exclusiva, em monopólio, sem regime concorrencial. Então, nesses casos, o Supremo entende que há um benefício e esses entes têm a vantagem de pagar mediante precatório. Eu só rigorosamente tenho uma dúvida disso, me permitam essa reflexão, porque o precatório ele é uma ordem de pagamento, mas também é uma autorização para a inclusão no orçamento público. Esses entes, sociedade de economia mista, empresas públicas, não têm orçamento público. Então, na prática, o que é que tem acontecido nesses casos que o Supremo tem decidido é que o precatório vai para o orçamento do respectivo Estado, né, ou município, enfim, do ente público respectivo, que cria uma rubrica para aquela empresa pública ou sociedade de economia mista. Enfim, é mais um atalho que se toma aí no Brasil, na aplicação de regras constitucionais. Mas, entrando propriamente nas novidades, nessas mais recentes, trazidas pelas emendas constitucionais 109, 113 e 114, a primeira que eu queria destacar para todos envolve a necessidade de um lembrete. Eu preciso lembrar uma regra, todos sabem, mas só para desenvolver o raciocínio, é que o precatório, ele é inscrito, ele é expedido pelo juiz da execução e é inscrito perante o presidente do tribunal para que o pagamento seja feito na execução orçamentária do exercício seguinte, de acordo com a ordem cronológica de inscrição. Mas é preciso que esses precatórios sejam inscritos até uma data, a fim de que sejam pagos no exercício seguinte. E, historicamente, essa data sempre foi 1º de julho. Então, se o meu precatório fosse inscrito até 1º de julho de 2019, por exemplo, o meu crédito deveria ser pago até 31 de dezembro de 2020. Então, ele precisava ser inscrito até 1º de julho para eu receber no ano seguinte. Se passasse de 1º de julho, se meu precatório fosse inscrito, por exemplo, em 30 de agosto de 2019, eu já não receberia em 2020. Eu receberia até 31 de dezembro de 2021. Eu ficaria para o exercício seguinte, já que passou de 1º de julho. Então, a primeira mudança que merece registro aqui nessa nossa conversa é que essa data foi alterada. Não é mais 1º de julho. O marco temporal para a inscrição do precatório passou a ser 2 de abril. Então, a partir deste ano, a partir de 2022, os precatórios que serão pagos em 2023, em qualquer nível, municípios, estados, Distrito Federal, União, autarquias de todos os níveis, enfim, qualquer precatório para ser pago em 2023, para ser pago até 31 de dezembro de 2023, deve ser inscrito até 2 de abril de 2022. Precatório que vier a ser inscrito em maio, junho, julho, agosto, enfim, depois de 2 de abril de 2022, vai ficar para 2024. Então, houve uma redução nesse prazo. O prazo que era até de 1º de julho passou a ser até 2 de abril. Então, houve esse encurtamento, que a curto prazo vai impactar, né, vai diminuir aí a dívida pública, mas depois que de 2, 3 anos vai ficar a mesma coisa, o período regularizou para 2 de abril, então aquele tanto que ficaria para depois, vão ser as execuções que chegarão até 2 de abril para o exercício seguinte. Então, essa é a primeira novidade. Então, o prazo para pagamento de precatório foi alterado. Mas aqui eu queria lembrar um detalhe. Vejam, durante muito tempo, até a implantação do Plano Real, sobretudo na década de 80, antes da Constituição atual, até mesmo depois dela, né, até 94, mais ou menos, nós vivemos
nós que eu digo, nem todos aqui viveram isso, mas nós que eu digo, os brasileiros vivemos um período de alta inflação, de altíssima inflação. Houve meses no final do governo de Sarney de a inflação passar de 80%. Muita gente comprava algo de manhã, de noite já era outro preço, né? No outro dia já era outro preço. Havia lojas que abriam sem saber quanto cobrar. E por que eu estou falando isso? Porque nessa época, logo que a Constituição foi aprovada, foi promulgada, o precatório era inscrito e ele devia ser pago sem correção e sem juros. Ele era pago no valor nominal. Então, se ele fosse inscrito no valor de 100 mil, até 1º de julho de 90, ele seria pago até 31 de dezembro de 91 no valor histórico. Só que como se vivia uma inflação muito alta, desculpa, minha Siri está se metendo aqui na nossa conversa, querendo apresentar uma explicação paralela. Então, como eu ia dizendo, o precatório era pago no valor histórico. E como a inflação era muito alta, quando ele era pago já não valia nada. Isso criou uma tradição de precatórios complementares. O sujeito recebia, mas aí ele dizia, está defasado, não teve aqui correção nem juros. Então, ele apresentava uma execução complementar para expedir um precatório suplementar daquela diferença. E a cada 2 anos ele tinha ali um recebimento, isso também aumentou muito a dívida pública, esses precatórios complementares. Foi então, depois que nós tivemos uma estabilização monetária, né, com a implementação do Plano Real, no início dos anos 2000, foi promulgada a Emenda Constitucional número 30, que alterou algumas regras de precatório, e uma delas foi prever a correção monetária. Ou seja, o precatório era inscrito e era pago, quando pago com correção. Como a moeda estabilizou, era possível fazer uma previsão precisa da inflação, né? Aquele valor era incluído já no orçamento e quando o sujeito recebesse, recebia já com correção monetária. Isso começou a ocorrer, só que os advogados estavam acostumados a pedir precatórios complementares também com juros. E aí muita gente começou a dizer, espera aí, eu estou recebendo só com a correção, cadê os juros? Então começou a haver pedidos de precatórios complementares para pagamento de juros. E aí o Supremo, se deparando com essa situação, disse o seguinte, não tem juros. Vamos lá, por quê? Por 2 motivos. Primeiro que a Constituição prevê só o pagamento de correção, mas esse argumento talvez sozinho não seja suficiente. Vamos confirmar se está certo isso. Quando é que incidem juros? Quando tem mora. Né? Quando é que tem mora? Quando eu pago além do prazo previsto. Qual é o prazo para pagamento de precatório? Se eu inscrever até 1º de julho, que agora é até 2 de abril, né? Uma mudança do ano passado. Então, se eu escrever até aquele período previsto na Constituição, eu vou receber até 31 de dezembro do exercício seguinte. Então, se eu escrevi naquele período e recebi no período constitucionalmente previsto, que a jurisprudência chama de período de graça, se eu recebi dentro do período de graça, não houve mora. Eu recebi dentro do prazo constitucionalmente previsto para pagamento. Então, eu recebo só com correção monetária, não tem juros. Agora, se eu, para usar o exemplo de hoje, para a gente não ficar usando o 1º de julho, que é uma data que não existe mais. Então, se eu escrevi até 2 de abril de 2022, eu tenho que receber até 31 de dezembro de 2023, não é isso? Beleza. Mas imagine que passou 31 de dezembro de 2023 e eu não recebi. Vamos supor que eu só venha a receber em maio de 2024. Ou seja, de janeiro a maio de 2024, houve mora. Então, eu terei direito aos juros desse período. Só que juros, diferentemente de correção monetária, é acréscimo. Correção não é acréscimo, é só composição do valor. Não houve previsão orçamentária para aqueles juros. Então, eu terei direito a um precatório complementar só para aqueles juros. Nesse nosso exemplo, de janeiro a maio de 2024. Então,
nesse nosso exemplo é ruim, porque maio já terá passado 2 de abril, eu vou inscrever até 2 de abril de 2025 para receber até 31 de dezembro de 2026. Né? Não, até 2 de abril de 2024 para receber até 31 de dezembro de 2025. Né? Enfim. Então, o que eu quero dizer é que o pagamento, se ele é feito dentro do período de graça, não há juros. Só haverá juros se ele for pago depois, e para aquele período específico de juros, eu vou ter que expedir um precatório complementar. Essa era uma situação mais frequente nos estados e municípios, que tem atrasado, muitos atrasam o pagamento de precatórios. Era uma situação que não existia no âmbito federal, mas agora, com limite de gastos, vai existir. Então, a gente tem que passar a conviver aí com essa ideia de juros no pagamento de precatórios. Se ele for pago dentro do período de graça, dentro do período constitucional, não tem juros, mas se houver aí a mora, haverá, então, o cômputo de juros a serem pagos mediante a expedição de um precatório complementar. Numa das emendas constitucionais, lá de 2009, 2012, por ali, o artigo 100, ele ganhou um parágrafo 12, que previu como correção monetária para o pagamento de precatórios o índice oficial da caderneta de poupança. E aí o Supremo Tribunal Federal, não sei se vou tentar copiar aqui para botar para vocês, não sei se eu colocando aqui no chat todos têm acesso. Sim, professor. E, né, então, vou colocar aqui os números para quem quiser anotar. O Supremo, eu mandei só para Juliana, desculpa, Juliana, deixa eu mandar para todos. Então, o Supremo Tribunal Federal julgou essas duas ações diretas de inconstitucionalidade, cujo número está aí no nosso chat, no nosso bate-papo, que é a ação direta de inconstitucionalidade 4.357 e a ação direta de inconstitucionalidade 4.425, a 4.357 e a 4.425. Nessas duas ações que tramitaram paralelamente e foram julgadas conjuntamente, o Supremo entendeu que era inconstitucional esse parágrafo 12, por ele não refletir a inflação do período, sobretudo nas ações tributárias, em que o poder público cobra pela Selic, mas paga pela caderneta de poupança. Então, isso não atenderia à isonomia e não refletiria adequadamente. Né? Esse parágrafo 12, eu esqueci de dizer, ele havia sido incluído pela Emenda Constitucional 62, vou colocar aqui para vocês, Emenda Constitucional 62 de 2009, e o Supremo, ao julgar essas duas ações diretas de inconstitucionalidade, entendeu que havia uma inconstitucionalidade. Então, nas relações jurídico-tributárias, o dispositivo seria inconstitucional, por ofensa à isonomia, e nas demais relações jurídicas, o índice deveria ser o IPCA-E, que seria o que refletiria melhor, né, a inflação. Isso foi reafirmado pelo próprio Supremo ao julgar o tema 810 da repercussão geral. Então, tema 810 da repercussão geral, o Supremo, ao julgar o tema 810, confirmou esse entendimento. Então, nós temos, além de ações diretas de inconstitucionalidade, temos um tema de repercussão geral que afirma a inconstitucionalidade desse índice, porque, na verdade, nas ações diretas de inconstitucionalidade foi proclamada a inconstitucionalidade da emenda constitucional e o tema 810 proclamou a inconstitucionalidade de um artigo de uma lei federal, né, a Lei 9494, era o artigo 1º-F, que reproduzia essa regra. Né? Então, vou colocar aqui para vocês também, quem estiver anotando, o artigo 1º-F da Lei 9494/97 também teve sua inconstitucionalidade reconhecida, porque ele previa o mesmo índice, né, de caderneta de poupança para remunerar o pagamento de precatórios. Então,
E é importante nós sabermos dessa inconstitucionalidade, porque uma das regras novas, que vamos ver aqui juntos, ela traz aí a Selic como critério de correção monetária. Então, a emenda constitucional 113 de 2021, a emenda constitucional 113 de 2021 prevê a Selic como índice de correção monetária para o pagamento de precatórios. E esse é um problema, porque a Selic ela não é índice de correção. Ela, na verdade, não está nem prevista em lei, né? A Selic está prevista numa resolução do Conselho Monetário Nacional, e uma outra da Comissão de Valores Mobiliários para remunerar títulos, né, mobiliários. Mas ela passou a ser usada pela Fazenda Nacional para cobrança de tributos federais. E aí o Supremo, quando julgou essas duas ADIs, ele disse que no caso das relações jurídico-tributárias era inconstitucional por ofensa à isonomia, porque a Fazenda cobrava pela Selic e não podia pagar pela caderneta de poupança, mas nas relações que não eram tributárias, era inconstitucional porque não refletia a inflação. A Selic não é índice que reflete a inflação. Há meses que ela é maior que a inflação, há meses que ela é menor, há meses que ela é parecida, quer dizer, não é um índice que reflita a inflação. Então, como é que fica? E dizem os especialistas que a Selic contém também juros. E aí vejam que problema, no período de graça do precatório, não há juros, porque não há mora. Então, você vai colocar um índice que tem juros já embutidos. E o mais curioso, percebam, é que a Lei Orçamentária Federal, a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o próximo exercício, foi aprovada agora, há alguns meses, há um mês, eu acho, ou 2, para pagamentos precatórios do próximo ano. O que é que ela diz? Ela diz que no período de graça, o precatório federal deve ser corrigido pelo IPCAE. E se passar o período de graça, porque vai passar, porque agora tem um limite de gastos, o que passar será Selic, porque tem juros. Vê que situação. A própria União está organizando o seu pagamento dessa forma, pela lei orçamentária, mas eu confesso aqui um dilema para vocês. A Constituição diz que é Selic, sem ressalva. Então, essa lei orçamentária ela é inconstitucional? Porque tem que ser Selic para tudo? Assim, não estou afirmando, estou perguntando, né? Ela é inconstitucional porque a Constituição diz que é Selic sem ressalva, sem dizer qual o período, que seria todo o período, ou ela simplesmente está ajustando porque Selic é só um período que tiver juros. Então, e a Selic, dando um passo atrás, a Selic é constitucional mesmo? Por ter, além de ter juros, não refletir exatamente a inflação? Enfim, é uma série de questionamentos que precisam ser feitos, porque essa é uma novidade que impacta aí no pagamento de precatórios. De todo modo, na minha opinião, a Selic foi prevista na emenda constitucional 113. A emenda constitucional 113 é de dezembro de 2021. Logo, ela só pode incidir para frente. Os precatórios que haviam sido inscritos antes não podem ser corrigidos pela Selic, senão haverá retroatividade, o que é inconstitucional também, né? Então, esse é outro ponto que me parece que merece destaque aqui nessa nossa conversa. E, de todo modo, fica aí uma observação importante. Selic versus IPCAE. O Supremo decidiu aí em 2 ações diretas de inconstitucionalidade, decidiu no ADC 58, relativo a questões trabalhistas, decidiu aí nesse tema 810 que o índice da caderneta de poupança era inconstitucional por não refletir a inflação. A Selic é constitucional. O Supremo disse nesses precedentes que era o IPCAE. É Selic no lugar de IPCAE, está certo isso? Então, esse é um ponto que eu estou mais aqui com vocês compartilhando uma dúvida do que explicando, né? Porque essa é uma novidade que me angustia e que eu, de fato, não sei ainda as respostas, estou a refletir. Eu aqui estou mais como um jornalista para fazer uma reportagem sobre isso. Tem a Selic, está dizendo que é isso,
O Supremo já decidiu em outras ocasiões que o índice tem que refletir a inflação. E aí? Fica aqui a pergunta no ar, uma pitada de filósofo que só causa o problema e não responde nada. Então, para que a gente reflita se, de fato, como é que fica isso. De todo modo, não há dúvida, na minha opinião, que a questão intertemporal precisa ser respeitada. Se for para aplicar a Selic, é só a partir de dezembro de 2021. O que ocorreu antes não pode incidir, não pode ser corrigido pela Selic. Há um ponto que não é propriamente uma novidade, mas é importante destacar para todos, é que o procedimento do precatório ele se dá junto à presidência do tribunal, como todos sabemos, eu já destaquei, e esse procedimento junto ao presidente ele é um procedimento administrativo, ele não é jurisdicional. E isso tem duas consequências. Primeiro, das decisões do presidente no precatório não cabe recurso especial nem extraordinário, porque não é processo jurisdicional e não cabe recurso especial nem extraordinário de decisões administrativas, só cabe recurso especial e extraordinário de decisões jurisdicionais, e isso, inclusive, está na súmula 733 do Supremo, vou colocar aqui para vocês, súmula 733 do Supremo, que diz que não cabe recurso extraordinário de decisões proferidas no processamento do precatório, e a razão do entendimento dessa súmula é essa, é que o precatório é procedimento administrativo e não cabe recurso especial nem extraordinário no âmbito de procedimentos administrativos. E a outra consequência de sabermos que o procedimento aí é administrativo é que os incidentes que surgirem na execução não podem ser resolvidos pelo presidente do tribunal, porque a sua atuação é administrativa. Então, imagine que no curso do precatório o exequente morre, só para ficar num exemplo. O presidente do tribunal não pode fazer a habilitação de herdeiros no precatório, ele tem que mandar para o juiz da execução fazer para depois voltar para isso ser adaptado no procedimento do precatório. Ou surgir uma disputa entre os advogados da causa sobre o valor dos honorários. O precatório deve ser rateado, não deve, vai ser dividido entre eles, não vai. O presidente do tribunal não pode decidir isso porque sua atividade é administrativa. Então, isso tem que ser encaminhado ao juiz da execução, ele vai decidir e depois vai esclarecer. Presidente, quando for pagar, divida metade para cada advogado. Enfim, estou dando alguns exemplos de incidentes que podem surgir e, ao surgirem, precisam ser decididos pelo juiz da execução e não pelo juiz do precatório, e não pelo presidente do tribunal, porque a atividade dele, presidente, é estritamente administrativa. Ele não pode resolver essas questões ou essas pendências. Bom, então esse é um cenário que nos faz ver melhor todo o contexto, e já com a mudança de 1º de julho para 2 de abril, novidade também dos juros, que agora, da correção monetária, melhor dizendo, que agora é prevista, o índice passou a ser a Selic, melhor dizendo. Mas o próximo passo que eu queria destacar aqui, nesse nosso encontro, é o regime especial de pagamento para estados e municípios. Então, a emenda constitucional 62 de 2009, ela que iniciou essa questão, Os estados, Distrito Federal também, não mencionei, e municípios, eles passaram a gozar do benefício do regime especial que foi instituído pela emenda constitucional 62. Mas antes eu queria dizer a todos, acho que isso já ficou claro, mas é bom reforçar, que os requisitos para pagamento de precatórios estão todos previstos na Constituição. A legislação infraconstitucional não pode estabelecer novos requisitos. E foi exatamente por isso, ou melhor, é importante ter essa premissa aqui anotada, porque a gente vai precisar para o que eu vou dizer agora. Veja, a emenda constitucional 62, essa aí que criou o regime especial, ela também previu, ou melhor, ela inseriu no artigo 100 da Constituição 2 parágrafos, o parágrafo 15 e o parágrafo 16. Ao inserir esses parágrafos, ela delegou, então a emenda constitucional 62
ao inserir esses parágrafos, delegou ao legislador infraconstitucional a possibilidade de criar um regime especial para pagamento de precatórios de estados, do Distrito Federal e de municípios. E aí percebam que essa possibilidade não alcança os precatórios da União, porque a União sempre esteve em dia com o pagamento desses precatórios. Então, o objetivo desse regime especial era viabilizar o pagamento de precatórios de estados, Distrito Federal e municípios que estão há anos lá vencidos sem pagamento. No âmbito federal não havia esse problema. Mas o que esses parágrafos diziam era que, independentemente das regras contidas na Constituição, seria possível, por lei complementar, a criação, né, desse regime especial que ficaria vinculado à receita corrente líquida, ou seja, só seriam pagos precatórios no valor, né, num percentual, né, vinculado à receita corrente líquida daquele estado, daquele município ou do Distrito Federal. E também se disse que a exclusivo critério da União, ela ia escolher exclusivamente o critério dela, assumir débitos de alguns estados, de alguns municípios ou do Distrito Federal. Isso me parece absolutamente inconstitucional, por ofensa ao princípio da impessoalidade. A União pode escolher, eu vou assumir esse débito aqui para pagar dele. Por quê? Por que esse débito? De quem é esse débito? Então, me parece que essa previsão seria absolutamente inconstitucional. De todo modo, o Supremo enfrentou esse assunto e veio essas duas ações diretas de inconstitucionalidade, que eu estava procurando o número, mas são elas mesmas, a 4357 e a 4425, e o Supremo proclamou a inconstitucionalidade do parágrafo 15 do artigo 100 e também do artigo 97 do ADCT da Constituição. O artigo 97 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias também foi tido por inconstitucional. Por quê? Porque o Supremo entendeu que criar um regime especial, como é esse regime especial? Eu expedi meu precatório, vamos chutar aqui, no valor de 1 milhão. Mas eu só vou receber, eu não sei quando vou receber, porque aquele estado só vai pagar a partir de um percentual da receita corrente líquida dos valores de arrecadação que tem todo mês. Então, pode ser que o percentual me dê para mim 10 mil por mês, ou 50 mil por mês, e eu vou recebendo até chegar no 1 milhão a que eu tenho direito. E aí o Supremo disse, isso aí é inconstitucional porque viola a ideia central do Estado Democrático de Direito. Isso ofende o livre acesso à justiça, o devido processo legal, a coisa julgada, a duração razoável do processo. Então, isso é criar uma moratória. Você ganhou, transitou em julgado, tem que receber da forma como está na Constituição. E não criar aí uma vinculação à receita corrente. Se a arrecadação não for boa, você não vai receber ou vai receber muito pouco e vai ficar recebendo quando der. E aí o Supremo disse que essas garantias fundamentais constitucionais seriam violadas, mas, ao mesmo tempo, criou uma espécie de regime de transição, dizendo assim, é inconstitucional, mas os estados se organizaram para pagar assim, não podem ser apanhados de surpresa com a nossa decisão, então vamos prever que eles podem aí, num tempo, até 2015, pagar dessa forma. E aí percebam, diante dessa inconstitucionalidade que o Supremo proclamou em relação ao parágrafo 15 do artigo 100 e em relação ao artigo 97 do seu ADCT, o Supremo disse que era inconstitucional, mas aí veio o Constituinte derivado e editou a Emenda Constitucional 94 de 2016. Então, estávamos aí na 62 de 2009
agora vem a 94 de 2016. E aí o que aconteceu? Os estados que deveriam manter o regime especial até 2015, e o Supremo diz, é inconstitucional, mas vamos manter até 2015, porque o pessoal se organizou, é o tempo que eles se reorganizam para voltar ao que era antes. Aí vem a emenda constitucional 94 de 2016 e estende esse prazo para 31 de dezembro de 2020. O Supremo tinha mantido até 25 de março de 2015 e a emenda constitucional 94 estendeu até 31 de dezembro de 2020. Então, aqueles estados, o Distrito Federal e os municípios continuaram a poder depositar mensalmente em conta especial do tribunal, né, 1/12 do valor calculado percentualmente da receita líquida corrente, então aquele percentual todo mês, né, 1/12, porque são 12 meses por ano, vai depositando ali e isso vai pagando, né, a conta-gotas os precatórios que estão ali na ordem cronológica. Mas se você, durante o regime especial, chegar e oferecer um deságio de 50%, digamos que seu crédito é 1 milhão, você diz, eu aceito receber 500 mil. Então, você fura a fila, porque você está dando um deságio de pelo menos 50%. Né? Então, essa também foi uma previsão que mantiveram, né? Criando aí uma espécie de setor de negociação de precatório junto às presidências dos tribunais. E aí, o que aconteceu? A emenda 94 estendeu isso até 2020. E aí veio a emenda constitucional 99 de 2017. Então, vejam a instabilidade e o casuísmo, né? O que eu disse no início. Então, veio a emenda constitucional 99 de 2007 para ampliar mais uma vez o prazo. O prazo tinha passado para dezembro de 2020. Com a emenda constitucional 99, ele passou para dezembro de 2024. Então, o regime especial dos estados foi prorrogado para 2024, né? E aí, incorporando o que o Supremo já tinha decidido, a emenda constitucional disse que tudo isso seria atualizado pelo IPCAE, que era o índice que o Supremo havia dito como o adequado para essa situação. E aí, o que aconteceu? Ficou até 2024, né? Só que veio a emenda constitucional 109 de 2021 e ampliou mais uma vez o prazo para o regime especial. Ampliou para 31 de dezembro de 2029, mantendo o IPCAE como índice. E aqui já tem uma antinomia. Para o regime especial é o IPCAE, mas a emenda constitucional 113 não diz que é a Selic, então fica aqui a dúvida. A Selic se aplica também para o regime especial, porque a emenda constitucional 113, que é posterior, colocou Selic sem nenhuma ressalva, ou a norma geral Selic não alcança a norma especial IPCAE do regime especial de estados, Distrito Federal e municípios. Então, esse é um outro ponto que precisa ser resolvido, né? Eu estou a refletir, parece-me que regra geral não é alcançada pela especial, né? Então, parece-me que o regime especial ele é mantido até 31 de dezembro de 2029, corrigindo-se aí pelo IPCAE. Já tem aí uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo contra esse regime especial. Vou pegar aqui para passar para vocês. Não foi julgada ainda, está pendente no Supremo, que é a ação direta de inconstitucionalidade 5679, mas é a instituição do regime especial originário, né? Ainda previsto na emenda constitucional 94. A 99 ampliou o prazo e a 109 ampliou mais uma vez, né? De forma que ficou até 31 de dezembro de 2029. Então, lembrando que esse regime especial é só para estados, Distrito Federal e municípios, não se aplicando para a União. A União não é alcançada por esse regime.
o regime especial não pode alcançar desapropriações, então o Estado, o Distrito Federal e o município que esteja no regime especial, eles estão proibidos de realizar desapropriações, porque é inconstitucional pagar desapropriação em regime especial. A Constituição exige pagamento prévio e justo, né? Então, a própria emenda veda a desapropriação para quem tiver no regime especial. E eu penso, e aí se me permitem essa opinião, eu penso que o regime especial é inconstitucional, porque o Supremo já disse que era inconstitucional. Ele apenas manteve até o prazo de 2015. Então, prorrogar o prazo não afasta a inconstitucionalidade proclamada pelo Supremo. O regime especial é inconstitucional, já foi proclamado, né? De todo modo, está aí, estamos vivendo aí essa realidade de prorrogação do prazo de uma situação que já foi tida como inconstitucional pelo Supremo. A outra novidade é que o artigo 107 do ADCT da Constituição, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, prevê um limite de gastos para as despesas primárias, né? Isso foi estabelecido ainda no governo Temer, né? No final do governo Temer, como nós sabemos, né? Houve uma emenda constitucional criando aí um limite de gastos, mas a emenda constitucional 114, a última aí de dezembro de 2021, ela acrescentou no ADCT da Constituição o artigo 107-A, 107A, que estabeleceu, que ampliou esse regime de gastos, inclusive para precatórios, até o final de 2026. Então, até o final de 2026, há um limite para alocação de despesas para pagamento de precatórios. Então, o que é que fizeram? Pegaram o limite de gastos, ou melhor, pegaram o volume de recursos para pagamento de precatórios em 2016 e trouxeram para agora. Em 2016, a União pagou 45 bilhões de reais de precatório. Atualmente, o volume de precatórios expedidos para a União é de 90 bilhões, ou seja, a União só vai pagar metade. Só vai pagar metade, que talvez não pague nem os alimentares todos, tá? O Conselho da Justiça Federal está vendo junto aos TRFs como é que vai ser. Como é que é essa ordem? É uma grande dificuldade. A ordem cronológica vai ser unificada e vai pagar como? Porque são 5 TRFs, agora tem um sexto, né, que ainda não está implementado. Mas como é que vai? Essa ordem cronológica vai ser como? É a unificação de todas as listas, porque só vai poder pagar até metade do valor dos precatórios. E aí o que não for pago vai ficar para o ano seguinte. Mas o que vai ficar para o ano seguinte continua a ordem cronológica do que não foi pago, né? E a preferência dos alimentares. Você esgota toda a lista anterior, inclusive dos não alimentares, para começar outra, ou você coloca os alimentares da subsequente aqui no bolo para ir pagando, dando preferência ao que é alimentar, enfim. É uma série de problemas que foram trazidos por essa emenda constitucional 114, que ampliou o limite de gastos e estendendo para precatórios e estabelecendo que até o final de 2026 a esse limite a União não pode pagar além disso. Mas a própria emenda excluiu alguns valores do limite de gastos. Então, se o sujeito quiser usar o precatório, isso já era possível, eu posso pegar meu crédito precatório e usar ele como moeda para pagar algum tributo que eu esteja devendo, né, para comprar algum imóvel público que tenha sido desafetado e posto à venda, para pagar outorga de delegações de serviços públicos, ou participação societária e compra de direitos de ente federativo, inclusive contratos de partilha de petróleo, né, e acordos que eu tenha oferecido deságio, né, para pagamento, né, de amortizações previstas lá no parágrafo 21 do artigo 100 da Constituição. Também é possível utilizar o precatório como moeda para pagamento de débitos constantes de transações tributárias. E também não há limite de gastos, não se inclui no limite de gastos o que a União tiver que pagar a título de Fundef. Né, a União foi condenada, né, a pagar vários estados e municípios, né, diferenças do Fundo de Manutenção
e desenvolvimento do ensino fundamental e valorização do magistério, que é o conhecido como Fundef. Esses valores devem ser pagos segundo a própria emenda constitucional 114. Não está nem no texto da Constituição, está no texto da própria emenda, né? Um hábito que o Congresso Nacional passou a ter. A gente não adianta ler só a Constituição. A emenda não se restringe a alterar a Constituição, a gente tem artigos próprios dentro da emenda, a gente tem que consultar a emenda. Então, o artigo 4º da emenda 114 previu que o pagamento dos valores devidos a título de Fundef não entra no limite de gastos e ele deve ser pago em 3 parcelas anuais e sucessivas, 40% no primeiro ano, 30% no segundo ano e 30% no terceiro ano. Então, os estados e municípios vão receber da União, independentemente desse limite de gastos, os valores do Fundef que foram objeto de condenação judicial. Ainda nesse ambiente de novidade, existe uma lei federal, até pegá-la aqui, colocar para vocês. Essa é uma novidade interessante. A Lei 13.463 de 2017, ela prevê o cancelamento de precatórios e RPVs que tenham sido depositados e não recebido. O credor está lá, está depositado, está à disposição dele, passou 2 anos e ele não recebeu. Então, nesse caso, o precatório e o RPV é cancelado, o dinheiro volta à administração pública, mas o credor pode, a qualquer momento, pedir o pagamento, a reinclusão aí na ordem para pagamento. E aí tem até uma discussão no STJ, foi instaurado até um repetitivo, porque há precedentes do STJ dizendo que isso prescreve, se passar 5 anos e o credor não pedir, prescreve, e há outros precedentes em que não prescreve, que o dinheiro é dele, ele está ali, o precatório foi cancelado, mas já a qualquer momento ele pode pedir e pode ser pago. Então, vejam que situação, né? A gente convive aí, a dificuldade de convivência das decisões do Supremo, do STJ. Enquanto o STJ afetou um repetitivo para julgamento, para definir se tem prescrição ou não, o Supremo agora, há cerca de um mês, julgou a ação direta de inconstitucionalidade 5755. Essa que está aí, coloquei o número para vocês. 5755, proclamando a inconstitucionalidade desse artigo. Então, o precatório não pode mais ser cancelado se não tiver sido recebido. Então, o sujeito não recebeu, está lá, é dele, foi depositado, ele vai ficar lá, é dele. É a mesma coisa numa execução, eu penhoro um bem seu, eu penhoro o dinheiro, está lá, está depositado à minha disposição. O juiz extinguiu a execução e o dinheiro está depositado, eu vou receber, fica lá, é meu. O dia que eu quiser, eu vou receber. Então, o Supremo entendeu que ofende direito de propriedade, esse cancelamento precatório não é possível, de forma que está proclamada a inconstitucionalidade do artigo 2º da Lei 13.463. Então, eu acho que o STJ ainda não cancelou a afetação, mas ele, depois dessa decisão do Supremo, deve cancelar, porque não faz mais sentido decidir se tem ou não prescrição, já que o Supremo afastou do ordenamento, não existe mais essa norma, foi proclamada inconstitucional pelo controle concentrado, por uma ação direta de inconstitucionalidade. A norma foi afastada do ordenamento, não existe mais. E a última novidade que eu posso destacar para todos é que a emenda constitucional 113 ampliou a utilização do precatório como moeda para pagamento. Eu terminei falando, mas não disse que isso já era possível apenas para a compra de imóveis públicos, e para pagamento de tributos, mas a emenda constitucional 113 ampliou para outras possibilidades. Então, é possível usar o crédito precatório não só para pagar uma dívida fiscal junto ao ente público, mas também e para comprar um imóvel público, que já era possível, mas também para adquirir participação societária de ente público, para pagar uma delegação de serviço público, enfim, para adquirir direitos
societários, compra de petróleo, de outros produtos combustíveis, enfim. Então, há uma ampliação dessa possibilidade, que é uma forma de diminuir aí o volume da dívida pública. Então, a emenda constitucional 113 ampliou a possibilidade de usar o precatório como moeda de pagamento, nessas hipóteses. E a cessão de precatório também foi mantida, foi ratificada. A emenda constitucional 113 diz que é possível ceder precatório e ele já produz efeito imediatamente, basta comunicar nos próprios autos que houve a cessão de precatório e quando for pagar, em vez de pagar ao cedente, paga ao cessionário. Então, é uma prática que já existia, foi só ratificada pela emenda constitucional 113. Mas antes de concluirmos, eu queria destacar uma outra novidade que me parece muito interessante, muito mesmo. Até agora eu fui mais crítico, eu mais critiquei do que elogiei, né? Mas há uma previsão muito boa na emenda constitucional 114, é o artigo 6º da emenda constitucional 114 de 2021. Ela prevê que o Congresso Nacional, no prazo de 1 ano, então está no prazo, a emenda constitucional 114 é de dezembro, então o Congresso Nacional tem até dezembro desse ano para promover, por meio de uma comissão mista, uma comissão que deve ser composta pelo Congresso Nacional, por membros do Congresso Nacional, pelo Conselho Nacional de Justiça, pelo CNJ, e com a ajuda do Tribunal de Contas. Então, essa comissão deve estudar essas ações todas que são propostas contra a União, ver onde é que a União está errando, porque tem tantas ações, está tendo o quê? Não tá corrigindo o equilíbrio econômico financeiro dos contratos administrativos, não está pagando adequadamente servidores. O que é que tem acontecido? Por que a União tem essas demandas? Que demandas são essas? O que é que se pode fazer para prevenir, para solucionar? Identificar, então, medidas legislativas que possam adotar para trazer maior segurança no âmbito federal. Acho isso muito interessante. É uma previsão que reforça a aplicação do princípio da eficiência na administração pública, cria aí um elemento de cooperação interinstitucional entre o Congresso Nacional, o CNJ e o Tribunal de Contas, permitindo uma atuação administrativa consensual, que permite, aí, a partir do compartilhamento de expertises e capacidades institucionais, atuar melhor em prol do interesse público. E isso me faz lembrar uma regra que foi acrescentada no ano passado na Lei do Processo Administrativo, que prevê a chamada decisão coordenada no âmbito da administração pública federal. Então, é possível que a decisão seja tomada por 3 órgãos diferentes, de forma conjunta e coordenada, em prol da eficiência, e buscando consensualidade, que é a marca do Estado Democrático de Direito. Então, essa previsão contida na emenda constitucional 114, ela vai permitir que o Congresso Nacional, em cooperação com o CNJ e o Tribunal de Contas, possa diagnosticar o cenário de disputas judiciais e buscar identificar medidas legislativas que possam ser adotadas para trazer aí maior segurança, uma definição melhor, concretizando aí o princípio da eficiência, evitando tantas condenações. Então, pessoal, eram essas as questões que eu separei para tratar aqui com todos. Eu gostei muito de falar para vocês, não sei se vocês gostaram, espero que sim. E estou à disposição para, se houver debate e questionamento, não sei como é que vai funcionar a dinâmica na sequência. Doutor Leonardo, primeiramente queria agradecer muito pela palestra, foi excelente, contribuiu bastante, principalmente para o nosso setor de execuções. E se a gente ainda tiver alguns minutinhos, eu queria até repassar a questão que eu já mencionei no chat, que é uma dúvida minha e da doutora Caroline Tomeleiro, e acredito que seja, na verdade, uma dúvida também de todo o nosso setor de contabilidade. O senhor chegou a mencionar durante a palestra o grande problema que a gente tem com a utilização da Selic como índice oficial
por conta dela abarcar tanto correção monetária como juros, problema que a gente não tinha com o IPCA-E. Então, na verdade, minha dúvida, a dúvida da minha parte, que eu atuo mais na parte precatória, é como ficaria essa questão, esse período de graça constitucional, porque o STF já decidiu que nesse período que o ente tem para pagar um precatório, incide correção, mas não incide juros porque ele não está em mora, é um período que a Constituição efetivamente concedeu para que o ente público pudesse organizar suas contas para poder fazer o pagamento. E no caso da doutora Carolina, ela ainda acrescenta o problema que ocorre no momento do cumprimento de sentença. Na hora de fazer o cálculo, acontece... Na verdade, a situação mais comum é que o termo inicial da correção monetária seja 1 e depois que venha o termo inicial dos juros de mora, que normalmente é o momento da citação do ente público. E aí, na hora de fazer o cálculo, nós temos um segundo problema, porque entre esses dois termos iniciais, se a gente aplicar a Selic, acaba que a gente está antecipando os juros de mora e aí a gente traria um grande prejuízo para o Estado. Esses são problemas que, em absoluto, ainda não vieram soluções, né, com as emendas constitucionais. Então, eu queria saber um pouco do posicionamento do senhor, se durante a prática o senhor tem enfrentado esses problemas, principalmente por ser de outro estado, então, às vezes, conhece mais precedentes do que a gente tem vivido aqui. Obrigado, doutora Adriana, pela pergunta, doutora Carolina também, né? Acho que se sente contemplada aí na pergunta. Há vários sis aí na sua pergunta, há várias situações possíveis. Então, veja, se o Estado tiver em regime especial, porque o regime especial que está previsto para estados, Distrito Federal e municípios, ele é facultativo, mas, segundo a orientação do CNJ, parece-me que eu não tenho essa informação confirmada, mas é uma suspeita minha, parece-me que todos terminaram aderindo. Então, se o Estado tiver em regime especial, na minha opinião, não aplica a Selic, porque o regime especial que foi ratificado pela Emenda Constitucional 109, ele ratificado e estendido, né, até 2029, né, ele prevê expressamente o IPCA-E. Então, se o Estado está em regime especial, vai ser o IPCA-E, não a Selic. Selic é se não tivesse em regime especial. Então, é o primeiro si, né? O outro si é que a Selic, se nós partirmos do pressuposto de que ela é aplicável, ela só é aplicável de 9 de dezembro de 2021 para frente. Se está fazendo um cálculo de valores anteriores, não pode ser aplicado, porque a aplicação retroativa é inconstitucional. E o outro si, né, se nada disso não for regime especial, e a gente está falando daqui para frente, a outra condicionante, né, a outra hipótese que pode ser examinada. Eu ainda estou um pouco inseguro em relação a isso, mas eu arrisco dizer que aplica-se o entendimento do Supremo. A Selic só pode ser aplicada depois do período de graça. Não só porque ela tem juros, mas também porque ela não reflete exatamente a inflação. Mas, sobretudo, porque ela tem juros. E eu acho que é possível invocar essas decisões que o Supremo proferiu nas ações diretas de inconstitucionalidade mencionadas e defender que não é a Selic. Mas isso é muito casuístico, né? E consequentemente, muito inseguro. Vai ter um período que a Selic vai estar melhor que o IPCA-E, que loucura, né? E a gente vai ficar escolhendo qual é o melhor período, né? É horrível isso. Então, essa instabilidade e insegurança que me deixa igualmente inseguro para dar uma resposta mais assertiva. Mas eu não tenho dúvida de que é inconstitucional a Selic aí nesse caso. O problema é que, na prática, a orientação é que está previsto na Constituição, tem que ser, né? Mas aí você está incluindo juros num período que não tem mora. Então, é complicado, né? Enfim, eu não sei se eu estou indo e voltando na resposta, mas para tentar dar uma resposta mais firme, mais assertiva, parece-me que a Selic é efetivamente inconstitucional, não deve ser utilizada. O problema é você orientar todo o seu pessoal, dizer, vamos partir do pressuposto que é inconstitucional, né?
isso aumenta ainda mais o ambiente de insegurança. Concordo. Infelizmente, nesse ponto, eu acho que eu passei quase a tarde inteira discutindo com a doutora Carolina e a gente não consegue chegar a nenhuma conclusão muito segura. É uma pena que tenha sido estabelecido esse índice sem nos dar os parâmetros mínimos para a parte mais prática, né, dos cálculos. E aí vejo o excesso de casuísmo, né? O governo federal estabeleceu achando que ia ser muito bom, porque a Selic estava baixa, mas a Selic agora começou a aumentar. Sim. Aí daqui a pouco vai vir uma emenda constitucional para dizer não é mais Selic, é estabilidade e absurdas, né? Eu não vivi a época da ditadura, mas dizem que do AI1 ao AI5 a instabilidade era assim. Parece que a gente está vivendo o que dizem que era, né? Não sei como não é da minha época. Sim. Bom, acho que não temos mais perguntas. Eu vou devolver a palavra, então, para a doutora Juliana. Agradeço mais uma vez, doutor Leonardo. Foi excelente palestra. Muito obrigada. Obrigado, eu que agradeço. Obrigada, doutor. Uma vez mais, reitero aqui os cumprimentos e o agradecimento pela sua presença. A gente sabe quanto a sua agenda é lotada, então, muito obrigada por ter achado um espacinho para vir aqui esclarecer esse assunto. A palestra foi uma verdadeira aula e, enfim, muito obrigada, doutor. Obrigada também, doutora Adriana, pelo debate. E, pessoal, o nosso evento, ele retorna amanhã às 19 horas de Brasília. Doutora Juliana, eu acho que a doutora Caroline tinha uma pergunta. Deixa eu até abrir para ela. Me desculpa, eu não vi no chat. Você quer ler, doutora Caroline? Acho que tem que abrir o som dela aqui, peraí. Acho que é melhor você fazer, porque eu não sei se ela vai conseguir abrir o som dela. Ela agradece pela excelente palestra e a pergunta dela é a seguinte: nas execuções de sentença, quando a correção monetária e os juros de mora forem após a emenda constitucional, mas em datas diferentes, como resolver na prática, uma vez que o termo inicial dos juros de mora nas obrigações ilíquidas é a citação, e reconhecer, o que a gente estava discutindo, reconhecer a Selic desde a correção seria como antecipar a mora da fazenda? Pois é um problema, é um grande problema. Por isso que me parece inconstitucional a Selic, né? Ela, além de não refletir a inflação adequadamente, ela já antecipa uma mora que não existe, né? Eu tenho vontade de já começar a invocar a inconstitucionalidade, levar isso até o Supremo. Porque a defesa que se tem para evitar um aumento absurdo, porque se tem juros num período que não tem mora, enfim, está errado, né? Você está sofrendo uma punição indevida, né? Porque juros é uma sanção pela mora, né? Então, não pode ser sancionado em algo que não aconteceu, né? Não houve mora naquele período. Absurdo. Assim, eu só tenho indignação para falar, porque não é adequado, né? A minha resposta é inconstitucional. Não consigo ver outra. E eu acho até que o Supremo, naquela oportunidade, foi tímido nesse ponto. Poderia ter sido mais enfático. Ele, nas dívidas tributárias, ele disse, não, a fim da isonomia, porque a Fazenda cobra pela Selic, enquanto está pagando pela caderneta de poupança. Mas a Fazenda não podia cobrar pela Selic. Porque há período da dívida tributária que antecede a mora. Mas ela já está sendo corrigida pela Selic. Né? Enfim. Perfeito, doutor. Então, acho que é isso. Acho que as perguntas acabaram aqui. Uma vez mais agradeço. E, pessoal, o nosso evento retorna amanhã às 19 horas de Brasília, 18 horas de Cuiabá, com a palestra do Dr. Maurício Ferreira Cunha, Precedentes e Soluções de Conflitos Reiterados, a Força Vinculante no Processo Civil Brasileiro, e às 19h30 de Cuiabá, 20h30 de Brasília, Inovações da Lei de Probidade Administrativa, com a doutora Maria Silvia de Pietro.
Reforço uma vez mais que a palestra de encerramento do dia 20 de julho, quarta-feira, será apenas presencial. Uma boa noite a todos e até amanhã.